Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E hoje recebemos aqui para conversar o professor José Roberto, voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É novamente um grande prazer estarmos aqui reunidos para trocarmos algumas reflexões, algumas ideias, sempre inspirados aí pela ideia da filosofia. Hoje nós vamos conversar sobre a relação entre o mito de Prometeu e a obra A Voz do Silêncio. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, longe disso, e também não vamos trazer aqui verdades absolutas. Como sempre, vamos conversar, ouvir, refletir e que nós possamos, cada um de nós, extrair aquilo que seja útil, prático e vivencial. Esse tema é muito interessante, José Roberto. A gente conversava antes de começar a gravação, porque o mito grego de Prometeu acorrentado nos ensina muito sobre a nossa experiência humana. E a obra A Voz do Silêncio, de cunho oriental, é uma obra tibetana que Helena Blavatsky resgata, muito interessante porque há uma semelhança entre cada uma dessas ideias, a filosofia nos faz refletir sobre cada uma delas, e na vida, a filosofia como ferramenta prática, que sempre foi, é e será, nos ensina a refletir sobre as coisas, relacioná-las e viver de maneira harmônica, coerente. Assim como o cientista busca a verdade através das suas descobertas, aquele que trabalha com agricultura busca entender as leis da natureza para o momento correto do plantio e também da colheita. Ou seja, as coisas não estão dissociadas. Por isso eu gostaria que você começasse falando daquilo que vamos encontrar no mito de Prometeu e também na obra A Voz do Silêncio como correlação para começar esse nosso podcast de hoje entendendo qual é a relação que podemos extrair dessas duas ideias, dessas duas culturas, digamos assim. Sim, Danilo, há muitas boas relações, entre o mito de Prometeu e a Voz do Silêncio. O mito de Prometeu é um legado que a nossa atual sociedade, a nossa atual civilização, recebeu aí da tradição dos gregos, que, como é muito bem sabido, para eles, por exemplo, falar do mito de Prometeu faz sentido para nós, não para eles. Assim como muitos outros mitos, ou elementos da mitologia da tradição grega para os gregos, ou romana para os romanos, não era simplesmente uma questão de tratar de figurinhas alegóricas, mas de um sistema de transmissão de conhecimentos que às vezes a própria mente, como eles concebiam, não é capaz de abarcar em sua totalidade. Então, através da linguagem simbólica contida nos mitos que fala dos deuses, no mito que falava dos heróis, como o mito da caverna, o mito de Psique, o mito de Prometeu, o mito de Hércules, Então, eles tinham todos esses mitos, todos esses personagens, como uma espécie de transmissão de conhecimentos muito amplos, muito vastos, que se o investigador tiver paciência, com muito esforço e boa vontade, pode retirar ricos tesouros. E é justamente dentro dessa boa vontade, que nós podemos pegar esse mito de Prometeu de uma maneira muito sucinta, porque ele também é muito amplo, é muito rico na sua linguagem simbólica, no simbolismo que ele transmite. Então, podemos pegar alguns dos elementos principais para relacionar também com alguns poucos elementos que nós podemos extrair desse livro maravilhoso, chamado A Voz do Silêncio, resgatado por essa grande filósofa do século XIX, que foi Helena Blavatsky. Então, falar um pouco do mito, basicamente lembrar que é diretamente relacionado com o que eu pretendo desenvolver aí, comparando com A Voz do Silêncio, é dizer que esse mito fala de Prometeu, que um titã que roubou o fogo dos deuses, porque conta-se que quando os deuses olímpicos criaram a natureza, criaram os animais, criaram os seres humanos, para cada um dos animais foram dando, digamos assim, qualidades que lhes permitia serem os mais fortes, lhes permitiam sobreviver com muita propriedade, mas ao ser humano acabou não restando muito desses dons.
Então, por exemplo, né, o tigre ganhou a sua força, ganhou a sua ferocidade, ganhou as suas garras. A águia, né, entre outros animais, ganhou a capacidade de voar, a velocidade e assim sucessivamente, né, todos os animais do reino animal. E o ser humano, quando chegou o seu momento de receber os seus dons, né, legado pelos deuses, acabou ficando sem nenhum dom, acabou se tornando a criatura mais frágil da natureza. Então se conta que Prometeu, né, compadecido da raça humana, roubou o fogo dos deuses e, rompendo essa dimensão entre o Monte Olimpo e a Terra, entregou esse fogo aos seres humanos. Numa visão bem básica, né, podemos dizer que esse fogo é aquele que é utilizado para aquecer as nossas casas, cozinhar o nosso alimento, confeccionar as armas necessárias para fazer a guerra. Numa visão um pouquinho mais esotérica, mais filosófica, numa visão um pouquinho mais simbólica, podemos entender esse fogo como a capacidade mental do ser humano. Então esse mito de Prometeu, ele conta justamente sobre isso, né? Sobre esse fogo como uma capacidade mental que acabou tornando o ser humano, apesar de ser fisicamente mais fraco que muitos dos animais da natureza, acabou fazendo com que o ser humano adquirisse um dom, adquirisse uma capacidade que o tornou como uma espécie de ser superior aos outros reinos, ser superior aos reinos animais. Então, o ser humano, comparado com o tigre, ele não tem a mesma ferocidade, ele não tem a mesma força, né? Mas, em comparação com o tigre, né, ele tem os meios para, digamos assim, ou fugir, ou atacar, ou corretamente se defender dos tigres, de um tigre, dos leões, dos elefantes e etc. Então é interessante, né, Danilo, que esse mito, né, no seu aspecto simbólico, evidentemente, fala de uma capacidade que o ser humano tem, através da sua mente, de elaborar elementos, né, de trabalhar com elementos que são sutis e até, de certa maneira, únicos no ser animal, em comparação com o reino animal. É claro, né, que o simbolismo ele acaba continuando, porque dentro do mito contado pelos gregos, em um determinado momento, né, Prometeu ele é punido por esse atrevimento de roubar um dom, uma capacidade que assemelha o ser humano aos deuses do Olimpo. Né? Então é interessante que, sem ser uma divindade, através desse fogo mental, dessa chispa mental, o ser humano ele pode se equiparar, ele pode se aproximar, ele tem algo em si, né, que o torna muito semelhante aos seres divinos. E por conta disso, se conta que Prometeu ele foi acorrentado, né, no alto de uma montanha, e que a sua punição é que toda a noite venha uma espécie de abutre ou águia e lhe coma o fígado, para que o fígado ele volte a se regenerar no dia seguinte e à noite ele volte a ser atacado por esse abutre, né, que novamente ele devora o fígado, e assim, digamos assim, num castigo duradouro, num castigo eterno. Então é interessante, né, quando a gente começa a comparar até mesmo com aquilo que Helena Blavatsky desenvolve, por exemplo, na doutrina secreta, de um aspecto simbólico, né, significa que poderia significar, entre muitos outros elementos, que Prometeu, né, por conta desse atrevimento de dar o fogo aos seres humanos, ele é condenado a, digamos assim, permanecer com a espécie humana, né, nesse eterno castigo que poderíamos simbolizar como o ser humano tem a sua mente. Só que enquanto ele não souber bem utilizar essa ferramenta, enquanto ele não utilizar essa ferramenta para a função a qual realmente ela lhe foi concedida, então essa divindade, né, esse titã, ele será obrigado a ficar junto com os seres humanos. E é interessante que, segundo o que Helena Blavatsky descreve na própria doutrina secreta, em algum momento, né, a espécie humana passou por uma espécie de mutação ou metamorfose e começou a desenvolver a sua mente. E a mente, assim como uma ferramenta muito poderosa, a qual o ser humano não tinha ainda muita experiência, começou a causar muitas problemáticas.
Então, pelo que Blavatsky diz, né, claro, vamos dizer assim, não é uma tese, né, mas é justamente uma concepção filosófica que Blavatsky resgata, né, através das suas investigações, assim como, de certa maneira, os gregos simbolizam isso, né, no mito de Prometeu. Em algum momento, o ser humano ele recebeu, digamos assim, apoio, ele recebeu auxílio de seres superiores de outras esferas, né, de deuses superiores, a qual ela chamou de Manasaputras, para ajudar o ser humano a aprender a lidar com a sua mente. Né? Então esses seres eles trouxeram, digamos assim, uma iniciação aos elementos mais desenvolvidos dentro da sociedade humana, dentro da espécie humana, para que esses, né, através das gerações, através dos séculos, através das eras, fossem pouco a pouco apoiando, auxiliando o ser humano a lidar com a mente. E é justamente isso que Helena Blavatsky desenvolve um pouco na Voz do Silêncio, né, Danilo? Os desafios ao ser humano de lidar com essa ferramenta super poderosa que ele tem, mas da qual, digamos assim, ele utiliza apenas uma ínfima potência. É como nós estávamos um pouco nos divertindo e brincando antes de começarmos o nosso podcast, né? A gente pode comparar a nossa mente com uma Ferrari. Só que o ser humano, ele a utiliza como se ele estivesse andando de bicicleta, né? Então ele tem uma arma muito poderosa em mãos, mas ele a utiliza de uma maneira muito mínima, pelo menos para a verdadeira função a qual essa mente foi legada ao ser humano. E o mito de Prometeu fala um pouco dessa saga, né, conforme a entendiam os gregos, através desse mito, mas no seu aspecto simbólico é isso. Né? O ser humano ele recebeu um elemento muito poderoso, né, que os gregos simbolizaram no mito de Prometeu. Helena Blavatsky volta a resgatar esse mito, né, e transforma Prometeu nesses Manasaputras, que não só ajudaram o ser humano a desenvolver o aspecto mental, mas que ainda foram transmitindo técnicas filosóficas, técnicas iniciáticas para ir auxiliando no decorrer das eras o ser humano a desenvolver o potencial e a desenvolver corretamente a sua mente. Inclusive, o mito de Prometeu, né, tem uma continuidade que consta que, em algum momento, Hércules, enquanto ele desempenhava os seus 12 trabalhos, num determinado momento, né, ele subiu a esse monte onde Prometeu estava acorrentado e o libertou. Também tem esse aspecto simbólico, né? Quando o ser humano estiver devidamente capacitado, quando o ser humano tiver desenvolvido todo o seu potencial mental e também espiritual, então o verdadeiro ser humano estará plasmado e, digamos assim, essa tutela de Prometeu, esse castigo de Prometeu, essa tutela dos deuses ou dos Manasaputras não será tão necessária quanto o foi e ainda o é na etapa de infância e juventude da espécie humana. Quando nós refletimos sobre o mito de Prometeu, José Roberto, lembrando que ele rouba o fogo sagrado dos deuses e dá para a humanidade como forma de simbolizar a mente, ou seja, o fogo sagrado como essa mente espiritual, é interessante que ele paga o preço por ter roubado esse fogo sagrado dos deuses. E deveríamos nos perguntar se temos usado bem a nossa mente nos dias atuais, ou seja, o ser humano nasce com um potencial tremendo de realização. E já na Voz do Silêncio, a Blavatsky fala também para cuidarmos da nossa mente. Ela trata a mente como a assassina do real. É lógico, ela fala de uma maneira simbólica, indicando a mente Kama Manas, que é o que a gente aprende na filosofia hindu, como essa mente que raciocina, que é meticulosa, que tem o seu grau de egoísmo, que vê aquilo que é bom para si. Enfim, já falamos disso em vários podcasts. Agora, fazendo uma correlação, José Roberto, como podemos usar a nossa mente para a realização humana? Porque usamos a nossa mente para comprar as coisas, fazer negócios, trocas, possibilidades de experiências, ou seja, agora falando desse aspecto mental mais humano, digamos assim, que nos conecta com a nossa possibilidade divina, como poderíamos refletir melhor sobre isso, sobre as possibilidades que tem a nossa mente humana de realização, ou seja, de nos realizarmos ou irmos atrás dessa realização humana como uma finalidade de vida? Gostaria que você falasse um pouco sobre essa ideia.
Sim, Danilo. Então, como o mito coloca, né, o ser humano ele tem na sua mente a representação de uma arma muito poderosa, uma bomba atômica, digamos assim. Esse mito, né, que é muito bonito dentro do seu aspecto simbólico, fala como, de uma maneira simbólica mesmo, né, traduzindo o simbolismo para a nossa compreensão mental, o ser humano em algum momento, ele, como espécie, ele começou a desenvolver essa ferramenta bastante mágica, bastante poderosa, mas é como você colocou, ele necessita de uma formação, ele necessita de uma educação, e se nós pensarmos em termos de tempo de espécie, né, Danilo, o que nos separa dos gregos, o tempo que nos separa dos gregos é de apenas uma hora ou de apenas um dia. Então, sim, nós ainda, segundo o que nós vamos percebendo aí no ensinamento dos grandes filósofos, né, que foram os, digamos assim, os primeiros encarregados de ir transmitindo essa arte de lidarmos com a mente humana, nós ainda não sabemos lidar com ela. E você já citou alguns bons exemplos, né, de que nós só utilizamos a nossa mente para lidar com parte do problema da existência humana, a parte material. Então, realmente, a gente percebe por todos os logros da humanidade atual que no campo do domínio da matéria, né, nós obtivemos um sucesso incomparável. É só nós olharmos aí, né, a construção das nossas cidades, São Paulo, Nova York, Paris. Então, por exemplo, se a gente fosse considerar no campo urbanístico, arquitetônico, o ser humano soube desenvolver a sua mente de uma maneira fantástica. Eu às vezes fico extasiado, né, Danilo? Porque saindo de São Caetano, passando por São Paulo, ou indo, por exemplo, para Rio de Janeiro, ou mesmo para Curitiba, outras cidades, a gente passa, né, pela evidência do desenvolvimento da mente humana na arte das construções. Por exemplo, né? Um dia você passa num lugar, um prédio está sendo erguido, no outro dia você passa, o prédio já está totalmente acabado. Um dia você está saindo da cidade e percebe um grande guindaste segurando um pedaço de uma ponte como se fosse um Lego. E no outro dia, a ponte, o viaduto está completamente formado. Então a gente percebe que isso é uma das muitas provas do desenvolvimento da mente humana com relação ao domínio da matéria. Mas se tem uma outra coisa que nos pega, né, isso no campo um pouco mais individual, é que, por exemplo, a gente percebe quão pouco domínio das nossas emoções nós temos. A gente sabe explicar o que é raiva, mas às vezes a gente não controla a nossa raiva. A gente sabe definir uma tristeza, mas às vezes, né, a gente não sabe matizá-la corretamente e a gente não tem muito domínio sobre as nossas tristezas. Nós sabemos perfeitamente definir o que é o amor, né? Temos muitos exemplos, filmes, livros, literaturas e explicações. Só que a grande dificuldade entre nós seres humanos é nos respeitarmos, é sermos generosos, é sermos empáticos, é sermos fraternos. Ou seja, sabemos definir mentalmente o que é o amor, mas enquanto domínio desse aspecto emocional, né? Domínio significa o seguinte: eu conheço, logo eu consigo aplicar com perfeição. Então nós temos isso, né, Danilo? Temos o domínio nas áreas arquitetônicas, temos domínio das definições arqueológicas, temos domínio da distância entre os mundos, mas, por exemplo, o nosso aspecto mental às vezes se torna bastante precário, uma ferramenta precária no domínio das nossas próprias emoções, tanto individualmente como coletivamente, né? Então existem guerras que começam por motivos que, quando a gente para analisar, são motivos de crianças, né? Que numa conversa poderiam ser bem resolvidas, mas que por uma questão de orgulho, por uma questão de excesso de intelectualismo, por uma questão de orgulhos raciais, orgulhos nacionais, não são resolvidos. Então a gente percebe, né, Danilo, que a gente trata a nossa mente, a nossa capacidade poderosa de resolver, argumentar, conceituar, definir as coisas como se fosse uma bicicleta, pelo menos no campo que diz referência ao domínio de nós como indivíduos, e um domínio que a gente vai percebendo que é essencial.
porque senão ele acaba transpirando na sociedade individualmente. Então eu me torno uma pessoa impaciente, me torno uma pessoa egoísta, me torno uma pessoa orgulhosa. Isso não apenas me afasta dos demais, né, Danilo, mas me afasta de mim mesmo. Afasta de fazer com que a mente, né, seja realmente essa ferramenta que nos aproxime do nosso desenvolvimento interior, do nosso desenvolvimento espiritual, que eu saiba quem sou eu, para que eu possa conhecer os meus instintos, trabalhar sobre os meus instintos e ir dominando os meus instintos, para que eu possa fazer o mesmo, né, com relação às minhas emoções, principalmente aquelas emoções, né, que, digamos assim, turvam a minha capacidade mental, a minha capacidade de compreensão, que acaba se tornando ideias circulares, né, de preconceito, de indiferença, de violência, né? Então existem algumas emoções que acabam turbando a nossa capacidade mental e de discernimento. Isso, dentro da tradição grega e dentro da própria voz do silêncio, é a mente matando a realidade. Né? E é como você bem colocou também, Danilo, isso é algo que não automaticamente o ser humano, né, porque tem mente, porque pensa, porque anda sobre duas pernas, né, consegue dominar. Isso é fruto de uma formação, é fruto de uma educação. E é por isso que a gente busca resgatar um pouco essas ideias contidas, por exemplo, na tradição grega, que fala sobre o mito de Prometeu. Porque através do imaginário, através da linguagem simbólica, muitas pessoas, né, vão entender, vão compreender isso de uma maneira quase que instintiva, quase que intuitiva. Realmente, às vezes eu não me controlo e eu sou um ser pensante. Por que que isso acontece? Por que é tão difícil controlar uma emoção negativa? Por que quando ficamos com raiva, né, isso sobe a nossa cabeça? Por que quando eu sou contrariado, isso me entristece? Por que eu caio em estados de depressão, às vezes por coisas que não afetam outras pessoas? Então é interessante que a linguagem simbólica, né, Danilo, ela conversa com algo muito, muito interior no ser humano, algo contido no fundo do nosso coração, algo contido no fundo da nossa mente, algo que toca a nossa alma. E muitas pessoas, né, através dessa linguagem filosófica, dessa linguagem mitológica, buscam na filosofia, né, algumas respostas para entender por que nós não conseguimos realizar os potenciais da nossa mente. E a nossa mente, né, Danilo, tem funções maravilhosas. Uma dessas funções seria justamente essa capacidade de lidar com os nossos instintos e as nossas emoções. E também reconhecendo, né, o que é que nós temos de reais sentimentos para ir-los trabalhando, para ir-los aperfeiçoando. Também lidar com conhecimentos, né, Danilo? A nossa mente é extremamente poderosa, né, para lidarmos com conhecimentos. É como você colocou, né? Se uma pessoa hoje ela é dedicada, é disciplinada, facilmente em alguns anos ela consegue R$1 milhão. Então a gente percebe que a nossa mente nisso é muito poderosa quando a gente é focado. Os conhecimentos, né, para qual, digamos assim, segundo o mito de Prometeu, segundo a voz do silêncio, segundo Platão e muitos outros filósofos, segundo Confúcio, quando ele fala da ordem, é para que o ser humano, né, ele não apenas aprenda a trabalhar com a sua mente nesse sentido horizontal, mas aprenda também a trabalhar com a sua mente no sentido vertical, que é o aspecto que é menos explorado e menos desenvolvido, principalmente pela nossa cultura atual. Então, o ser humano, né, ele tem essa capacidade de ir qualificando os sentimentos e também qualificando quais são aqueles conhecimentos que, quando corretamente desenvolvidos, que quando corretamente vivenciados, pode nos qualificar como seres humanos. Pode nos aproximar, né, dessa essência interior que todos nós pressentimos, e principalmente aqueles que são mais idealistas, né, aqueles que naturalmente já buscam ser melhores, aqueles que se incomodam com as injustiças cometidas por si mesmo ou pelos demais, ou cometidas pela sociedade, buscam. Né? Então são esses conhecimentos que interessam ao idealista, são esses conhecimentos que interessam aos filósofos, não esses conhecimentos que são muito naturais dentro da nossa sociedade, como fazer para enriquecer em apenas 5 ou 10 anos.
né? Que a nossa mente também serve para isso, mas que se só fica focada só nisso, em algum momento pode se desiludir. E cada vez mais, né, ela vai tendo esse problema de lidar com outras realidades. Realidades simbólicas, realidades imaginárias, realidades intuitivas, que são realidades mais interiores e que, quando corretamente visualizadas e compreendidas, vivenciadas, ajudam o ser humano a desenvolver outros níveis de riquezas, a desenvolver virtudes, a desenvolver valores, a se reconhecer como o que é próprio do ser humano, a reconhecer em si o que é próprio da sua evolução como ser humano, e aí, cada vez mais, ir realizando ações que dependem de nós como seres humanos. Então é isso, né, Danilo? Essas são algumas das possibilidades do nosso aspecto mental, né? Lidar com esses elementos, lidar com as emoções, ir desenvolvendo os sentimentos, ir buscando os conhecimentos que tenham a ver propriamente com a nossa grande missão na Terra, com a nossa grande missão como seres humanos, que é sermos cada vez melhores e cada vez irmos nos relacionando de uma forma mais profunda com esse aspecto interior, com esse aspecto espiritual da nossa condição. E quando você fala da nossa condição, José Roberto, é interessante refletir sobre a nossa condição humana. E sobre esse ponto eu gostaria que você falasse. Nós temos uma mente de desejos, como nos ensina a filosofia tradicional hindu, também os egípcios e outras culturas e civilizações, e eles nos falam também, os próprios hindus, de uma mente superior chamada manas, que tem a ver com a mente pura, e esse aspecto de ver as coisas sem um tingimento pessoal ou alguma inclinação da nossa personalidade, ou seja, ver as coisas com mais capacidade de discernimento. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque nós temos que refletir sobre essa mente para que a gente possa usar esse aspecto luminoso, divino, que todo ser humano tem. E, naturalmente, precisamos de uma pedagogia que nos ensine a alcançá-la, porque tudo é um processo de construção e de alcance na vida de todas as pessoas. E além disso, José Roberto, nós podemos perceber que, do ponto de vista mental, a consciência humana tem um poder de construção e de realização também. E essa mente pura, ou esse manas, como chamam os hindus, é fundamental nesse processo. Quando a gente vê o ser humano com a desesperança instalada em seu rosto, na sua vida, a gente percebe que há razões para isso, porque, naturalmente, uma falta de esperança pelos maus exemplos que a gente vê disseminados a todo momento na nossa experiência humana. E quando a gente busca, de maneira consciente, encontrando o nosso caminho na vida, nos melhorando, a gente começa a oferecer o nosso exemplo também de esperança e de uma postura melhor, porque quando nós não vemos o exemplo, temos que sê-lo. É como dizia Marco Aurélio, o imperador, não basta falar sobre um ser humano bom, há que sê-lo. Isso é muito interessante e muito importante também. Por essas razões, eu gostaria que você trouxesse um pouco dessas reflexões na sua mensagem final para essa nossa conversa de hoje. Sim, Danilo, Platão, né, ele definia que o aspecto racional, o ser humano, ele aprende a utilizar o seu aspecto racional, ou seja, ele aprende a utilizar a sua mente, quando ele é capaz de captar as ideias, né, e a partir daí ir transformando isso em elementos, né, que influenciem as suas emoções, transmutando, alquimizando, né, essas emoções em sentimentos, e também capaz de levar essas ideias, né, esses ideais à sua vida. Fazendo um pouco eco desse ensinamento de Platão, você não precisa convencer o ser humano, né, a ser filósofo. Você só precisa, com outras palavras, né, você só precisa mostrar ao ser humano grandes ideais, né? Os grandes sonhos da humanidade, os grandes sonhos de Platão, né? Platão tem aquele mito fantástico do mito da caverna, né? Outro mito que fala sobre a capacidade do ser humano ir de uma região de pouca luz para uma região de maior luminosidade, né? Então você só precisa apresentar ao ser humano isso, né? Apresentar isso de uma maneira que mentalmente cada um de nós possa entender, né? Porque quando o ser humano ele compreende isso com a sua mente, compreende isso com o seu coração e vai entendendo, né, que é para isso que nós estamos aqui, que essa é a verdadeira missão do ser humano, então ele mesmo vai direcionando a sua vida, vai direcionando os seus esforços, e isso pode ser feito de uma maneira gradativa. Então esse mito de Prometeu, né, e também a voz do silêncio vai nos explicando um pouco isso, né, Danilo? Vai mostrando que a nossa mente ela é uma ponte.
Ela é uma ponte que liga o mundo das coisas concretas, o mundo da nossa vida cotidiana, o mundo da matéria, com esse mundo, digamos assim, como diria Platão, né, o mundo fora da caverna. O mundo onde vai nos permitindo ir conquistando o mundo para o qual caminhar em direção a ele, vai nos permitindo desenvolvendo valores humanos, virtudes humanas, sermos melhores como seres humanos, mais felizes, mais integrais, para que a gente possa viver os dois aspectos harmônicos da nossa existência, né? Para que a gente possa viver a nossa vida, né? Trabalhar, obter os recursos necessários para que a gente possa viver com comodidade, né, com dignidade, para que a gente possa comer pizza juntos, para que a gente possa ir ao cinema, para que a gente possa trabalhar e estudar, mas também para que o ser humano, né, enquanto ele vai para esse mundo fora da caverna, ele também possa sentir que cada um desses atos é um enriquecimento da sua qualidade humana. Então eu posso trabalhar de qualquer jeito só para ganhar dinheiro ou fazer fortuna, ou não, eu posso trabalhar, né, para que a minha profissão seja uma espécie de ponto onde eu vou colocando o melhor de mim, vou fazendo a coisa concentrada, vou fazendo a coisa de uma maneira humana, né, sem que isso afete a minha capacidade de sobrevivência, né, mas fazendo com verdadeira qualidade, para que eu seja um profissional diferenciado, se não perante os outros, perante mim mesmo, porque eu sei porque eu estou fazendo isso. A mesma coisa quando namoramos, a mesma coisa quando vamos ao cinema, a mesma coisa quando comamos uma pizza. Façamos cada uma dessas coisas, né, com uma consciência humana, sabendo controlar nosso desejo excessivo, sabendo controlar os nossos instintos e cada vez irmos colocando mais sentimento e mais inteligência nas coisas. E é interessante, Danilo, que esse bom uso da mente, né, concentração, saber por que fazemos a coisa, isso já é um nível de consciência. Isso já é um nível de consciência mais humana. Né? É interessante, né, Danilo, que a gente pode fazer uma analogia com as descobertas aí do mundo da física, né? Porque hoje se sabe perfeitamente, né, que uma partícula atômica, ela consegue ao mesmo tempo ser duas coisas. Ela consegue ser onda e ela consegue ser partícula. Depende muito das circunstâncias e das situações. O ser humano também. O ser humano ele pode ser, no seu trabalho, um ser meramente instintivo. Eu só trabalho aqui. Né? Nos seus relacionamentos também. Eu só estou com as pessoas porque as pessoas me são necessárias, me são úteis. Né? Isso a gente pode dizer que é uma das funções da mente humana, né? Utilitarista, egoísta. Uma outra função seria a função mais humanista mesmo. Então é a mesma mente. Mas dependendo dos ideais ao qual eu abraço, né? Ou tendo contato com esses grandes ideais que dizem qual que é, digamos assim, o objetivo da nossa trajetória, citando aí o mito da caverna, é sair da caverna, é alcançar uma região de maior luminosidade, né? Então a nossa mente ela pode ficar presa na obscuridade, né? Os amigos simplesmente me são ferramentas para que eu possa usar como quiser. O meu trabalho é simplesmente um elemento de sobrevivência, não preciso gostar, não preciso me esforçar muito. Né? Então é a mesma mente, só que focada somente no seu aspecto de obscuridade. Ou, né, justamente essa a concepção da filosofia tradicional, da filosofia maneira clássica, é a riqueza que nós temos em contato com o mito de Prometeu, a voz do silêncio, né, as ideias ou os ideais de Platão ou de Confúcio, que a mesma mente pode servir também para se focar numa outra realidade. Uma realidade que é invisível, uma realidade que é sutil, mas que ela é interiormente muito, muito, muito promissora para o crescimento do ser humano, que é justamente essa ideia de que nós podemos, nas nossas ações cotidianas, colocando o melhor de nós como seres humanos e com isso irmos cada vez mais nos aprofundando em nós mesmos, nos realizando como seres humanos e irmos abrindo esse nosso olho interior, esse nosso olho da alma
para irmos vendo uma realidade que não é tão facilmente visível. Então, da mesma maneira que a física diz que um átomo, ao mesmo tempo, ele pode ser onda ou partícula, dependendo da maneira como ele é observado, dependendo da circunstância em que ele está, a mesma coisa podemos filosoficamente dizer sobre essa capacidade da mente humana ou da consciência humana. Ela pode ser uma coisa ou outra, totalmente presa à obscuridade, ou através de uma visão de grandes ideais, né, de contato com uma tradição de grandes mitos, grandes religiões, grandes ciências, grandes sábios, que vão ensinando ao ser humano no decorrer das eras, né, porque se comprometeram com isso, de que não, o ser humano ele tem uma outra função muito mais elevada, que abarca inclusive a sua função, a função da mente relacionada com a matéria. Abarca, a complementa, a enriquece. Então, cada ser humano, né, Danilo, pode ter esse estado superior de consciência, esse estado mais abarcante de consciência. Nós, na verdade, né, Danilo, nem somos seres inteiramente materiais, nem somos seres espirituais. A nossa mente, conforme mostra esse mito de Prometeu, nos coloca num ponto intermediário. A nossa mente é uma ponte, né, que pode fazer uma relação perfeitamente harmônica entre esses dois mundos. Por isso é que Nova Acrópole, como uma escola de filosofia, busca o apoio, busca o resgate, busca trazer um sentido um pouco mais profundo dessas antigas tradições, para que a gente se enriqueça com esses conceitos e aí cada um, né, tenha uma verdadeira opção, tenha uma verdadeira segunda opção, tenha um novo ponto de vista para o qual se define se vale a pena focar a sua vida nessa busca, né, ou não. Nós sabemos, pela própria experiência de mais de 68 anos de Nova Acrópole no mundo, de que há muitas pessoas no mundo que buscam esse tipo de resposta. Buscam na ciência alguns, buscam na religião outras, buscam no esoterismo outras pessoas ainda, e nós vamos trazer também um elemento aí que é o elemento filosófico, para aqueles que se identifiquem com isso, possam se aproximar, possam enriquecer e ter a oportunidade de perceber pela sua própria vida, pela sua própria vivência, se essa experiência vale a pena. Com certeza, José Roberto. Dessa maneira encerramos a nossa conversa de hoje. Lhe agradeço novamente a presença aqui no podcast da Nova Acrópole e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É sempre muito bom compartilharmos algumas reflexões filosóficas contigo e também com todas as pessoas que nos acompanham. Obrigado também, José Roberto, e para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através de nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Sergei Rachmaninoff e chama-se Sinfonia número 2.